gravar a aula, né? Porque como eu estava falando antes da nossa perca de conexão, hoje a gente vai iniciar essa sessão 6, né? Quem tem a memória boa deve lembrar, lá em fevereiro, antes do carnaval, quando eu apresentei a disciplina, eu falei que essas sessões, essas próximas sessões que a gente vai ver, né, que são a sessão 6 e a sessão 7, eu brinquei dizendo que elas são irmãs, de tão próximas assim que são os conteúdos, né, dessas duas sessões. Porque nessa sessão 6, né, a gente vai ver os desafios para adquirir novas tecnologias para a nossa organização. Então, a gente vai falar muito, né, daqui desses desafios de escolha, de que tipo de tecnologia, qual contrato que eu vou firmar, se eu vou comprar uma tecnologia, se eu vou alugar, se eu vou mandar fazer. Então, fica mais fácil, né, a gente tomar essas decisões quando a gente estuda esses possíveis desafios que a gente vai ver. Enquanto que na sessão 7, a gente tem o passo seguinte a esse, né? Depois que eu escolhi a tecnologia, quais são os desafios para eu colocá-la em prática. Então, essas duas sessões, né, como eu brinquei lá anteriormente, são sessões irmãs, dadas essa proximidade aí de conteúdo, né? Sessão 6 a gente vai falar ali do início do processo, né, escolher a tecnologia, e na sessão 7, dado que você já escolheu a tecnologia, quais são os desafios de tu colocá-la em prática, né? Então, são duas sessões aí que vão ter muito a ver. Então, vamos lá. Nessa sessão 6, né, como eu falei aí, né, a gente vai falar muito desse processo de aquisição de tecnologias, né? Então, nessa sessão, né, a gente vai ver como vai ser esse processo de planejar as tecnologias, né, de informação, para que essa coisa de tecnologia, essa coisa de planejamento, né, não apenas a aquisição de novas tecnologias, né, mas gerir as que você também já tem. A gente, obviamente, né, vai ver estratégias para adquirir novas tecnologias, né? Eu citei aí os caminhos de financeiros, no caso, né? Você pode mandar fazer um sistema, né? Se tem um departamento de TI forte na tua organização, ou tu pode terceirizar, né? Mandar alguém fazer, no caso, contratar uma empresa de tecnologia para desenvolver a ferramenta que tu quer, no caso seria tu comprar, né? Mandar fazer. E algumas vezes tu pode alugar, né? Vocês têm empresas aí que já são do negócio delas, né? Elas têm um sisteminha e eles vendem lá a licença do teu sistema e tu anualmente ou mensalmente, né? Tu paga por essa licença, né? Querendo ou não, vira um aluguel, né? Ou anual ou mensal para tu utilizar aquela ferramenta. Então, ainda nessa sessão, a gente vai observar esses critérios, né, para desenvolvimento dessas soluções, né? Aprender e observar, né, como tanto o mercado de TI, como ele se comporta, né, quais são as tendências que a gente vê. E ele fala aí, né, de algumas questões relevantes sobre a implantação, mas, como eu falei, né, a gente vai dar bem mais foco nesse desafio de implantação de tecnologia adquirida na próxima sessão, né? Essa sessão aí, essas duas próximas sessões que a gente vai ver, elas se completam muito bem. Então, primeiro tem
tem uma reflexão aí, né, sobre essa importância dos sistemas, né? Tem essa reflexão aí, né? Se os sistemas não funcionam, as minhas empresas também não funcionam. Se meu sistema não funciona corretamente, então os processos da minha empresa tendem também a não funcionar corretamente. Eu sempre gosto de dar assim uns exemplos bem extremos. Eu acho que nesses cenários mais caóticos fica fácil a gente entender a essência do negócio, né? Eu gosto desses exemplos extremos, eu acho que eu sou exagerado mesmo, né? Mas imagina aí se tu tem um banco que o software lá que gerencia as contas não funciona direito. Então, sei lá, ele está calculando de menos os impostos que ele deve cobrar dos clientes e o rendimento da poupança ele está calculando demais, acima do que era para ser. Então, tu já está vendo aí um cenário que não vai terminar muito bem para esse banco. Do tipo, um colégio, uma faculdade em que o sistema lá para observar a dependência de disciplinas não esteja funcionando. Então, tipo, o cara vai conseguir se matricular em cálculo 3 antes de ter pago o cálculo 1. Então, é para que se o sistema não está com as regras dele em dia, né, a lógica dele, o funcionamento dele não tá ok, então os processos também não vão Um ficar. exemplo, professor, assim, se a extranet de uma empresa der Uhum. problema, aí no setor de, por exemplo, assim, deixa eu ver, de caixa, se transforma no maior transtorno possível, né? Porque eu já... Imagina se esses dados tá funcionando errado e, na verdade, esses dados estão vindo a público, né? Isso. Então, primeiro que já é um problema assim de problema na imagem da empresa, né, que está deixando vazar esses dados, né? E segundo que dependendo do que está vazando ali, tu pode estar expondo dados sensíveis da organização, né? Então, para quem é investidor e tipo escuta lá do parceiro, não, estamos economicamente saudáveis. E quando pega um dado vazado, vê que não é bem isso. Então, tem muito disso para a gente. Tem, na verdade, vários exemplos, né? A gente sempre sabe que. E aí, a gente faz a ponte com o que a gente viu já nas sessões anteriores, né? Hoje em dia, a gente depende muito de tecnologia, né? Muitos dos nossos processos acabam acontecendo em meio tecnológico. Mas a gente tem que lembrar, né, que muito, o negócio da nossa organização não é, muitas vezes, a tecnologia, né? Assim, teu negócio faz uso de tecnologia. Por exemplo, o exemplo que a gente viu a aula passada, né, a Netflix, né? A gente sabe que a Netflix depende pra caramba de tecnologia, né? Se a gente vê a classificação lá do e-commerce, né? A gente vê que a Netflix é um exemplo de comércio eletrônico puro, né? Porque a forma de pagamento foi digital, né? A forma que o produto que tu recebe um pacote de dados, né? Uma coisa digital, e a entrega desse produto também é digital. Então, ela é puramente comércio eletrônico puro, né? Mas tu vai olhar o negócio da Netflix, não é uma plataforma, né? O negócio da Netflix é uma assinatura e com essa assinatura tu vai ter acesso a assistir filmes, séries, etc, etc. É tanto que a gente vê que a ideia é original, né? Porque eles tinham lá o envio pelos correios, né? Dos DVDs. O que aconteceu hoje em dia, ela só migrou essa ideia, né? De locação de séries e filmes para uma plataforma. Mas o negócio dela é um plano de assinatura para ter acesso a filmes e séries, sendo produções dela ou de outros estúdios, né? Então,
é interessante a gente sempre olhar, né? Porque é importante tu observar esse funcionamento das tecnologias, porque elas são partes importantíssimas da nossa organização. É tanto que eu coloco até um textinho aí para ilustrar um pouquinho, né? Tá lá no fim do slide, né? Tu clica aqui, ele vai lá pro fim do slide e mostra essa citação aí. Que, na verdade, é um texto falando sobre a importância da tecnologia dentro de algumas organizações. Outro tópico que ele coloca aí, né? A maior parte dos projetos de implantação consomem mais tempo e recursos do que o previsto. Isso não é um problema de tecnologia, né? A gente tem que planejar a aquisição de uma nova ferramenta, de um novo software, de uma nova tecnologia, e de repente naquele planejamento, tu tem problemas com o tempo, né? Ou seja, vai ter que era previsto para ser mês que vem, mas só vai conseguir pôr em prática mesmo no outro mês. Ou quando não é um problema com tempo, é um problema financeiro, porque vão surgir gastos. Tá? Então, nessa sessão a gente vai tentar melhorar esse cenário. Aí. Entender a importância desse planejamento para a tecnologia. Para começar, né, a gente tem que primeiro deixar claro isso que eu estava falando antes, nessa coisa de compra, aluguel e construção. Porque faz parte desse processo de aquisição, né? Como eu falei, são as formas de contrato aí, né? São 3, né? Uma que acontece dentro da tua organização, aliás, uma que acontece dentro da tua organização, né? Construção, e outras 2 que acontecem de forma terceirizada, né? Tu comprar um software de uma empresa especializada, né? Você mandar ela fazer lá o software, se não tiver, contratar e tal. Ou aluguel, né? Como eu falei, né? Tem uma licença, então eu pago essa licença anualmente ou mensalmente. Pela sua experiência, professor, o senhor acha o quê? O que é mais viável? A pessoa construir com os próprios funcionários ou procurar outra empresa que seja responsável por isso? Então, nessa sessão, a gente vai justamente debater isso, né? Porque em cada um desses 3 cenários, a gente vai ver que tem pontos positivos e pontos negativos. negativos. Por exemplo, Entendi. quando tu opta por construir, tu vai ter noção de que a Vai ter mais ferramenta... esforço, né? Uhum. Ter mais esforço, vai gastar mais tempo. E a ferramenta que tu vai produzir, isso que tu falou aí de esforço e tempo, seria o quê? Negativo, entre aspas, né? Isso. Perder mais tempo. De positivo, o que tu poderia colocar? A ferramenta que tu vai produzir, ela vai ser 100% voltada para aquela tua necessidade. O jovem que falou aí, pode falar um pouquinho mais longe do microfone, um pouquinho. Eu? Deu uns chiados agora aqui no fone, bicho, que... Oxi. Sou eu, no caso? Só um quartinho de distância do microfone. Melhorou? Agora sim. Valeu, moleque. Acho que é porque ele estava próximo do microfone. Ficou muito próximo. Ficou chiando. Dava para escutar ele respirando e falando ao mesmo tempo. Microfone bom, tá pegando bem. Sim, aí a ferramenta construída, né, no caso, ela vai te atender como uma luva, né? Fazer uma analogia aí, né? É tu ir no alfaiate. Né? O alfaiate vai fazer uma roupa para tu e ela vai ser perfeita para tu, né? Porque aquelas medidas vão ser específicas ali para teu corpo, né? Para tua realidade. Tipo, se eu for construir, eu vou construir de acordo com a minha necessidade, de acordo com a maneira que eu realmente quero fazer.
não é Exato, isso? exato. Já se for alugar ou comprar, vai vir de acordo com o método que a empresa trabalha de fora, e não que ele está vindo. É mais ou menos essa linha de raciocínio, né, professor? Isso. Porque muitos dos softwares que tem aí, né? Apesar de que Leonardo tá aqui nessa sala, ele pode falar por mim. Mas essas empresas de tecnologia, né, quando um cliente adquire, né, uma das ferramentas dela lá, a empresa ela tenta adaptar, né, aquela ferramenta um pouquinho àquela realidade dele. Não vai fazer um software totalmente novo, né, mas tenta melhorar. Não é isso, Léo? Existe customização, pô. Uhum. Aí é justamente isso que eu estou falando, né? Uma customização. Não quer dizer que vai desenvolver uma ferramenta totalmente nova para fulaninha, né? Mas dá para aproximar, né? Mas, normalmente, essa customização, ela gera um pouquinho mais de despesa, né? Fica mais caro para customizar. Fica. Vende teu peixe, Léo. É porque tu tá pegando um negócio, velho, que tu tá deixando realmente personalizado para tu, diferente do que já tem no mercado. A exemplo da gente lá na MV, tem hospital que quer tudo quero que a parte de distribuição de kits seja dessa forma, diferente de todo o sistema. Então, tu vai pagar por essa customização, tu vai ter uma linha própria, diferente da dos outros clientes, que sempre que gerar uma atualização para todos os clientes, tu não vai receber, tu vai receber atualizações exclusivas, tu vai ter uma equipe que provavelmente vai estar tratando disso. Dedicado. Então, fica tudo mais caro, tá ligado? Tu vai pagar provavelmente hora extra para uma equipe desenvolver as coisas, tudinho. Então, todo o custo é diferenciado para uma customização. Show de bola. Eu tinha esquecido que o Gabriel também era da MV. Cenas lamentáveis. Ah. Aí é isso, Adinaldo. A gente vai ver nessa sessão que justamente cada uma dessas abordagens, né, que a gente está vendo destacado aqui em cima, né, tem seus prós e tem seus contras. Então, o desafio, é a pergunta que você fez, né, qual desses você indica, depende da sua realidade. Do que a pessoa está em busca, né? Uhum. Vai depender da sua realidade de tempo, da sua realidade financeira, da urgência de tu ter essa tecnologia, do grau de confiança dessa ferramenta, da mão de obra que tu tem disponível. Então, essa sessão é justamente para a gente ver, né, que esse processo de escolha da ferramenta não é uma coisa simplesmente mamãe mandou e definir uma coisa, mas tu tem vários fatores para serem observados para essa escolha. Um exemplo os exemplos são justamente o que ele coloca aqui, nessas fontes de complexidade, né? Ou seja, quais são os fatores que a gente tem aí que vão mexer nessa nossa definição aí de por qual desses caminhos aqui a gente vai navegar. Primeiro, o que ele coloca aí, né? Grande variedade de tecnologias. Se a gente for olhar aqui nesse mercado de compra e aluguel, né? Eu trato esses dois juntos, né? Porque os dois são fonte terceira, né? Estou comprando de alguém ou estou alugando de alguém. Então a lógica só vai diferir compra e aluguel, que é justamente tipo, compra, tu paga de uma vez e pronto, tu não paga mais. Tem alguns softwares que são assim, né? Tu paga a licença uma vez e acabou. E tem outros softwares não, né? Tu paga a licença várias vezes, né? Como eu falei, geralmente é anual, né? Mas tem software mais específico que ele cobra uma licença mensal. Então, tem essa diferença. Mas tanto compra quanto aluguel acabam sendo vindos de terceiros, né? Então, para olhar essa coisa vindo de alguém, então é uma grande variedade. Grande variedade, tanto de prestadores de serviços, né? Eu dei um exemplo aí
da empresa dos meninos, né? Porque eu sei um pouquinho da rotina deles, né? Lá, né? E cabe muito bem com o que a gente está falando aqui hoje. Mas, tipo, são vários. Tem vários. A dos meninos, elas focaram muito nessa área de prestadores de serviço na área de saúde, né? Então, hospital, maternidade, consultório, etc, etc, etc. Então, é um ramo, mas, tipo, dependendo ali da área da tua organização, vai ter várias empresas especializadas naquilo ali, oferecendo diferentes softwares. Algumas podem estar se destacando um pouquinho mais, né? Por exemplo, quando a gente fala do ERP, que eu já conversei algumas vezes outro semestre com os alunos anteriores, né? O SAP lá, né? Ele acaba sendo bem famosinho, né? Acaba sendo muito utilizado. Mas tipo, não é a única ferramenta, tem outras. Então, tu tem uma variedade grande aí de aplicações. Então, já é a primeira fonte de complexidade que a gente tem. Outra coisa que a gente olha é a danada da tecnologia em si. A gente sabe que é uma coisa muito mutável. A tecnologia, ela se atualiza rápido. Então, tu tem que observar muito bem, né? A gente ainda nessa sessão vai falar dessa coisa aí de tu estar escolhendo uma tecnologia errada, né? Porque, o que seria escolher uma tecnologia errada? Escolher uma tecnologia que está caindo em desuso, ou uma tecnologia que já está sendo ameaçada ser superada por uma tecnologia mais nova. E eu estou falando de tecnologia, não estou falando apenas das linguagens de programação, né? Mas tecnologia de uma maneira geral, né? Por exemplo, recentemente, né, foi o que eu falei aqui, né? A gente viu essas duas ondas aqui. Primeira onda web, né? Que foi o que a gente falou muito bem na sessão passada, né? Com a internet popularizando, e surgindo e-commerce, etc. Tal. Mais recente, a gente está tendo essa onda aqui, ó, de smartphone, dispositivos móveis. Muita coisa sendo adaptada para essa nova... Muitas pessoas pensam assim que sistema de informação se resume tipo a sistemas, a coisas voltadas mais ao computador, mas sendo que não. Teve um exercício que eu estava fazendo um dia desses que o senhor falou como a tecnologia ajuda nisso tudo. Aí eu fiquei um pouco assim procurando, aí eu vi que durante as aulas o senhor deu muitos exemplos. Mas antes eu pensava que isso era tudo voltado para só sistema, entendeu? Sistema que auxilia, mas não é isso, né? A internet, dispositivos móveis, a evolução, isso tudo. Achei importante. A gente está tão acostumado, né, a estar envolvido com a tecnologia que às vezes a gente esquece que a gente está tão envolvido, né? Então, às vezes a gente... Aquela coisa, a gente sente falta quando acaba. Então, a gente nunca... A gente sente falta da energia elétrica quando a gente dá o valor que a energia elétrica tem quando falta energia elétrica, né? A gente fica sem usar. E tecnologia é mais ou menos isso, né? Tu vive teu dia ali de boa, mas tipo, quando tu pega teu celular e tu coloca ele longe porque tu tem que carregar, tu começa a sentir falta do celular. Então, tem essa forte dependência, né, que a gente tem. É uma dependência porque, tipo, acaba, como a gente está falando aí, né, mudando muito, né? Ela sempre está se adaptando às nossas novas realidades, né? Então, por exemplo, esse negócio de aquisição de tecnologia, né, para a gente dar um exemplo, né? Ontem a gente estava, antes de começar a aula, estava falando do Big Brother. O que eu me lembrei de uma coisa, né? Ontem eu assistindo, né? Eu vi que boa parte das propagandas que eles fazem, né?
Aí aqui no cantinho da tela, aqui embaixo, eles sempre já estão colocando um QR Code, né? Por que isso? Justamente a Um integração atalho, né? que eles já estão fazendo para a tua tecnologia que está na tua mão, né? Entendi. De que adianta tu estar fazendo uma propaganda aqui na tela toda, sei lá, do iFood, né? Mostrando lá a facilidade que é tu fazer um pedido, tarará, tarará. Mas, tipo, para tu utilizar o iFood, tu tem que ter um aplicativo do iFood. Então, ele já coloca aqui embaixo no cantinho da tela aquele QR Code, que já é o atalho direto para tu instalar aquela ferramenta. É E outra já... coisa que eu acho muito interessante, professor. É questão de as câmeras dos dispositivos mais novos agora, ela consegue o leitor de código de barras, né? Você já viu Sim, essa tecnologia? sim, Antes não sim. tinha. O meu celular antigo, eu troquei de celular recentemente, não tinha isso. Tinha Aí que eu comprei baixar um um agora há pouco. aplicativo. Isso, exato. Agora a pessoa só de abrir a câmera e mostrar assim o código de barra, ele já faz a mesma coisa que quando bota esse QR Code. Isso. Isso é uma evolução também. É porque como é justamente isso que a gente está falando, né? Da tecnologia ir se adaptando à realidade da gente, né? Então, tipo, se a gente já tem no celular, todo banco precisa de um leitor de QR Code ali para fazer os pagamentos dele, etc. Tá? Então, cada vez mais essa tecnologia já vai vindo embarcada. Já compra o novo celular, ele já vem com tudo isso pronto. Para justamente facilitar essa tua adaptação, né? Dessa tecnologia nova à tua rotina. Então, sempre vai tá presente isso aí. Sim, vamos seguir aí com essas fontes de complexidade. Aqui ele continua, né, falando que esse processo de escolha, às vezes, não pode ser um processo de escolha somente da tua organização, porque muitas vezes tu tem alguns parceiros comerciais que podem também querer participar na escolha dessa tecnologia. Que exemplo seria esse, professor? Ora, aquele software que a gente falou, né? Aquela categoria de software que a gente falou do Supply Chain Management, né? Gerenciamento da cadeia de suprimentos, né? Que a gente viu que conecta a tua organização com o teu fornecedor. Então, tipo, se tu vai escolher uma ferramenta ali para um SCM desse, né? É interessante que teu fornecedor também ajude na escolha, né? Então, é o que ele quer destacar aí também. Aqui ele reforça, né, que justamente não existe, né, uma maneira única de adquirir tecnologia. Né? A gente já está citando aqui 3 maneiras. E aí ele faz 2 alertas. Né? Primeiro, ele dizer que erros costumam ser caros. Erros de que tipo? Né? Escolher uma tecnologia ultrapassada, escolher o momento ou o setor errado para aplicar uma tecnologia, quando tu deveria estar dando prioridade a algum outro setor ou alguma necessidade mais urgente da organização. Então, repara que ele só está falando aí para a gente ter esses cuidados no nosso processo de escolhas. Tanto que, a partir desse slide aí, a gente vai entender um pouquinho sobre como se a gente fosse construir, né, o nosso sisteminha. Né? Como é que a gente iria fazer essa nossa escolha. E aí ele vai falar desse ciclo aí, né, o System Development Life Cycle, né, o ciclo de vida de desenvolvimento de sistemas. Tem essa sigla aí, SDLC, que é a sigla em inglês, mas, tipo, na verdade, são 7 passos que a gente vai ter. Né? E é esse ciclo aí que ele coloca, né? Vai desde o planejamento até a manutenção. Repara que desenvolver
É só uma tarefa. A gente tem 3 tarefas antes e 3 tarefas depois. Antes de fato, construir a ferramenta. Antes de construir, 3 fatos aí para ajudar no nosso projeto, né? Na nossa... Professor, Oi. isso no caso é o passo a passo para aderir uma nova tecnologia, sendo sistema ou algo do Não, tipo, é isso? para desenvolver. Ou seja, E o senhor não está falando mais tipo da empresa que vai contratar ou então fazer, mas sim já do próprio isso. A gente do vai ver TI, não é agora. isso? Agora a gente vai ver separado. Vamos Ok, começar com entendi, construção. professor. Vamos começar com construção e depois a gente vai falar desses outros 2. Ok. Beleza? Massa. Quem tiver mais dúvida, viu, minha gente? Pode. Só não manda no chat, porque quando eu tô com essa tela aqui, eu não consigo ver o chat. Mas abre o microfone aí e fala a dúvida que eu tô aqui. Então, como eu ia falando, né, a gente vai ver esse ciclo aí, 7 fasezinhas. Como eu falei, né, o desenvolvimento é só uma das fases. A gente tem 3 fases antes para se preparar para o desenvolvimento e 3 fases depois do desenvolvimento. É para justamente a gente colocar a ferramenta para funcionar de maneira satisfatória. As fases que vêm antes do desenvolvimento, né? Então, vem lá planejamento, análise e projeto, são fases justamente nessa coisa de se preparar para esse desenvolvimento, né? Parece ser a mesma coisa, né? Planejar, analisar e projetar. Mas tem diferenças dentro disso daí. Quando a gente está falando de planejamento, né? Que aí é uma palavra que a gente já usa muito, né? Principalmente no combo de palavras, né? Quando a gente fala planejamento estratégico. Né? Então, o que é que a gente está querendo dizer com essa coisa de planejar, né? Nessa primeira fase aí? É justamente eu ter uma ideia do que eu preciso, ou uma ideia do que eu preciso fazer. Repara que essa ideia, né? Ela ainda não está muito detalhada. Está, né? Lá no alto nível, né? Ainda não pus em prática essa ideia. Né? É tipo um plano de alto nível, né? Eu pegar e falar assim, eu quero ser milionário. Massa. Isso aí é um plano. Eu quero ser milionário. Como eu vou chegar a ser milionário? Aí é o que eu vou ter que analisar como que eu posso conseguir isso. E dado o caminho que eu analisei, né, que eu possa chegar lá, eu ver como eu vou, de fato, construir esse caminho. É mais ou menos o que a gente faz com isso aqui. Né? No planejamento, eu tenho a ideia lá, né, da minha necessidade, o que é que eu identifiquei, que eu possa estar fazendo, tarará. E dada essa ideia alta, né, eu vou analisar essa ideia. Analisar do tipo, olhar a meta, né? Então, tipo, dá para fazer isso no próximo mês, no próximo ano, na próxima década. Tentar dar mais detalhes, né, dessa ideia inicial, né? Então, sei lá, eu quero um software para gerir meus funcionários. Tá, isso é a ideia, planejamento. Na análise, eu vou ter que detalhar. Tá, quais são as rotinas ou quais são os processos que essa minha ferramenta vai me auxiliar, né? Nessa minha gestão dos funcionários. Então, esse refino, pegar a ideia e começar a evoluir ela, é o que a gente faz na análise. Já na parte do projeto, ou seja, eu identifiquei todas as minhas ferramentas lá, né?
peguei minha ideia e refinei ela, né? Então, eu sei o que eu quero detalhadamente. Então, no projeto, eu vou indicar como que vai ser o caminho para eu chegar onde eu quero. Já que a gente está falando de uma construção de um software, né? Eu já tenho todos os requisitos, né? Ou seja, eu tenho todas as minhas necessidades detalhadas. E agora, no projeto, eu vou definir como que eu vou chegar naquilo ali, né? Eu quero criar um software que faça isso, isso e isso. Então, vamos começar projetando qual seria a linguagem que eu iria utilizar, qual seria o tamanho da equipe de trabalho que eu vou ter, se vai ser uma ferramenta que ela vai rodar na internet, vai rodar no smartphone, se ela vai rodar exclusivamente no computador, enfim. É no projeto que tu vai ter, vai ver como tu de fato vai construir. Então, repara que a gente tem aí os 3 passos aí, né? Planejar. Até o desenvolvimento. Isso. Até o desenvolvimento, que é a próxima. Que é justamente esse meu quarto tópico aí. Esses 3 primeiros, eu tenho a ideia, eu refino essa ideia, eu vejo como eu posso construir essa ideia para, de fato, eu construir ela. Acho que Léo vai falar. Eu não vou não. Quando você acabar aí, eu falo alguma coisa. Não, vá, fale, aproveite que eu já parei. Porque eu vi que estava piscando o teu microfone aqui, eu acho que ele quer falar. É porque todas essas fases, elas, tipo, eu planejo tudo, aí depois eu analiso tudo, depois eu faço todo o requisito do projeto, né? Uhum. Depois desenvolvo tudo. Uhum. Se der merda no desenvolvimento, eu volto para as etapas anteriores para continuar, né? Uhum. É por isso que ele é um ciclo, né? Quando tu identifica alguma melhoria, né? Então vamos planejar a melhoria, analisar essa melhoria, projetar como essa melhoria vai ser feita e desenvolver a melhoria. Mas se algo deu problema no desenvolvimento por algum erro de análise, Uhum. o ciclo volta. Explica o cascata, vai, né? Bota Uhum. pra É morar. cascata esse negócio aí, velho. Já a gente vai falar disso. Eu tava me coçando aqui já. Tipo assim, deixa eu ver se eu entendi. Se alguma coisa em alguma dessa etapa der errada, aí volta para a etapa anterior para tentar corrigir. É isso? Uhum. Na verdade, a gente vai ver que existem metodologias que elas divergem quanto a isso aí, né? Tem metodologia que ela vai se preocupar, né, com esse avanço das fases, né? E tipo, para ela não perder tempo, eu avanço de fase quando tiver tudo definido. Ah, mas eu acho que isso está errado. Não, não está errado. A gente já definiu que é isso e vai ser isso. Então, isso é uma metodologia. É uma lógica de trabalho. É isso aí. Já tem outras metodologias que é isso que Léo está alertando, né? Que elas permitem justamente tu refinar. Né? Mesmo tu estando lá no desenvolvimento, tu voltar para tirar essa dúvida. Né? Só, isso aí é isso mesmo para ser feito. Reforça essa ideia para mim aqui. Então, a gente vai ver isso daqui a pouco, essas metodologias de trabalho. Então, a gente vai falar um pouquinho de cascata, XP... E existem as metodologias de trabalho do tipo, preciso disso para ontem, vamos planejar desenvolvendo, analisar desenvolvendo, e testar desenvolvendo, e dar manutenção desenvolvendo, e tudo desenvolvendo. A mão XGPO. na massa. E já viveu, viveu. Como é que é? XGH, né? XGH. Go Horse. Exato. Extreme Go Horse. Só dá ali no cavalo e vai. Ralo. Lógico, gente, que eu estou mostrando aqui, né, naquela fórmula de física, né, PV, NRT, né, nas condições normais de temperatura e pressão.
Em alguns cenários, quem a pressão é maior, feito o Gabriel falou, né? Acontece tudo de uma vez, quase. Mas aí, né, Gabriel, já que tocou nesse ponto, pode dar o testemunho, né? Muitas vezes quando tu faz esses processos meio que na pressa, né, a tendência de tu ter mais trabalho nessa parte aqui, né, de testar e identificar alguns probleminhas é maior. Isso a gente não duvida, né? E, na verdade, a gente tá tendo esses debates aí para justamente ter uma noção melhorada, né, do que a gente pode ter dessas ferramentas. Então, a gente já falou dos 4 primeiros, né? Planejamento, análise, projeto e desenvolvimento. Só que tem essas 3 fases aqui no fim, né? Ó. Teste, implementação e manutenção. Né? Que, no caso, a gente encerraria o ciclo aqui na manutenção. Né? Essa seta aqui para iniciar de novo, né, o ciclo, é justamente o que eu acabei de falar. Né? Às vezes tu identifica uma possível melhoria ali, depois que tu desenvolveu tudo. Então, tu tem a possibilidade aí de tu... Vamos planejar uma melhoria? Então, vamos analisar como fazer, projetar essa melhoria, fazer ela, etc, etc. Mas vamos focar agora nesses 3 últimos, né? Teste, implementação e manutenção. Essas 3 fases, né, desse ciclo aí, sem eu dar muito detalhe técnico, né, mas nessa fase de teste, né, essa fase inicial aí, o 5, é justamente tu observar o funcionamento daquela ferramenta que acabou de ser desenvolvida. Né? Então, tu olhar se todos os recursos estão funcionando, se todos os recursos estão funcionando como foi pedido, se a integração desses recursos está funcionando, do tipo, um dado que um processo gera, esse dado consegue ser puxado pelo outro processo. Então, são vários testes. Né? Quem é de computação tem uma cadeira exclusiva falando de teste, né? Que tu vai lá desde o teste unitário, né? Fazendo lá os testes de limite, essas coisas, até os últimos testes são os testes de aceitação. Os testes de aceitação, né? Justamente quando tu pega já a ferramenta e leva lá para o cliente para ele ver, ó, tá do jeito que tu pediu, tá ok? O cliente dando ok, então tu segue para o próximo passo aí, que seria liberar o software para ele ser implantado. Ou seja, tu pegar esse software e começar a utilizar ele não mais num ambiente de testes, né? Mas num ambiente real. Alguém ia falando aí? Não? Eram vozes da minha cabeça? Eram não. Mas segue. Beleza. Eu escutei uns negócios. Eu escutei uns Foi um vultos vento passando. assim. Foi uns ventos passando. Não era eu não, mas tudo bem. Tá bom, ok. Eu não me acusei, mas tudo bem. Nessa parte de implementação, justamente tu sair dessa ambiente de teste, né, colocar ele em funcionamento, né, junto lá com os usuários, né. Então, é comum nessa fase, né, que aí a gente vai ver direitinho essa fase na próxima sessão, né, sessão 7, né, que são os desafios para tu pôr em prática a ferramenta, que tipo, nessa parte onde tu vai ter, por exemplo, treinamento dos usuários que vão utilizar essa ferramenta nova, tu vai criar lá grupos de estudo, um ambiente controlado para aquela ferramenta ir rodando um pouquinho ali no faz de conta para todo mundo se adaptar e depois ela ser posta de fato na Vera para valer.
Então, esse processo de implementação ele é um processo também delicado, né? Porque tu tá saindo ali das mãos de quem fez o negócio, então, tipo, conhece a torto e a direita tudo isso, para pessoas que não conhecem a ferramenta, não conhecem nada da ferramenta e vão começar a utilizar elas. Então, é uma fase aí delicada. E, por último, nessa fase aí de manutenção, é justamente tu ficar dando suporte enquanto essa ferramenta é utilizada, né? E isso é uma coisa que a gente vê direto, né? A gente que é... Pronto, o Edinaldo falou aí, comprou um celular novo e tal. Com certeza, quando ele ligou o celular, pouco tempo depois já começou a chegar umas atualizações de software para ele, né? Tanto dos aplicativos que ele estava... Já vem no próprio celular, mas quando tu liga o celular, ele pede para atualizar já. E é justamente esse processo de manutenção. Talvez você não tenha visto algum defeito, né, naquele software, naquela coisa, né? Mas algum outro usuário viu algum problema, então tu já lança uma atualização para aquele software. O que para a tecnologia é fácil, tu fazer essas correções de, entre aspas, defeitos de fábrica, né? É diferente do que acontece, por exemplo, com a indústria automotiva, né? A indústria automotiva, quando lança um carro e depois que o carro passou por todos os testes e o carro está na rua, eles estão dando manutenção nesse carro, do tipo... Por que é que eles sempre indicam para a primeira manutenção ser lá na concessionária deles lá, né? Geralmente eles cobram um valor mínimo ali da primeira manutenção. É justamente para observar, coletar informações do modelo dos carros dele, para ver como é que eles estão se comportando, para identificar possíveis falhas no projeto, né? Ou possíveis defeitos ali. Então, quando eles veem, por exemplo, um carro que eles lançaram, quando chega na primeira manutenção, tem uma taxa alta deles que está dando defeito, por exemplo, nos freios, então é sinal que tem alguma coisa errada naquilo ali. O que é que eles fazem, né? De manutenção para consertar todos os carros? Um recall, ou seja, recolhe todos os carros, vem na minha concessionária para a gente consertar isso. Esse recall em tecnologia é justamente essas atualizações que a gente tem. Cada vez que a gente atualiza um aplicativo no celular, atualiza um sistema operacional, enfim, toda atualização que tu está tendo é um recall que tu está tendo. Pois é, eu acho que o recall se encaixa mais com aquele tipo de atualização de que para o telefone de funcionar. Que o telefone funciona, sim, o aplicativo. Aquelas que, tipo, bem... você pega assim e faz... se você não atualizar, você não consegue utilizar o aplicativo. Estilo Windows, né? Ele bota aquela telinha lá e diz, ó, ou tu reinicia agora, ou tu reinicia daqui a 1 hora, mas tu vai reiniciar. Então, é uma atualização que faz isso. Essas atualizações menores, né, que é a analogia que eu estou falando, né? Não, vai trocar o óleo do carro. Então, essa atualização normal que a gente tem de receber no aplicativo da gente, né? Mas, de toda forma, né, seja uma atualização mais branda ou mais complexa, né, tudo isso são manutenções que tu tem da tecnologia que tu utiliza. Então, acaba tendo uma significância alta, né, tu ter esse apoio, né? Não é apenas tu entregar a ferramenta e dizer te vira, né? Mas tu também acompanhar o uso dessa ferramenta para identificar ali possíveis melhorias, possíveis coisas que tu pode estar fazendo para melhorar esse software. Tranquilo aí? Tranquilo. Tranquilo. Então, vamos lá. Se tiverem dúvida, só ir falando. Então, nesse processo de planejar, né, a construção, né, de softwares, essas coisas, eu quero mostrar, né, que esse planejamento para construir software, na verdade, esse planejamento dentro de tecnologia da informação,
não é uma coisa que deve estar voltada apenas para a construção de softwares, né? Mas a gente vai ver que essa coisa de planejar tecnologias é justamente uma necessidade que tu tem, né? Dentro da tua realidade, né? E quando tu faz um planejamento de TI, né? Tu acaba sendo beneficiado nesse controle aí, né? De custos e benefícios que pode estar tendo aí. E o interessante, né? Tu tem uma lista de prioridades aí, de onde tu deve estar observando. Obviamente que essa coisa de planejar o TI não é uma coisa que deve estar totalmente isolada, né? Repara que tem esse esqueminha aí para a gente ter uma noção de como que entra esse planejamento. Aqui para baixo a gente tem algum trabalho de TI que a gente vai fazer. Então, uma nova arquitetura, tem um plano lá operacional, tem os projetos de sistema que a gente está desenvolvendo, etc. Então, imagina esses 3 retângulos como se fossem a minha área de TI. Obviamente que minha área de TI, né, ela tem aí o seu planejamento estratégico dentro da minha área de TI. Esse planejamento estratégico, ele surge de 2 variáveis. Ela surge do meu cenário atual, ou seja, o que é que eu tenho de TI atualmente. É um ponto. E ela é filha também do planejamento estratégico de toda a organização. Então, com base no que eu tenho de planejamento organizacional, com base na minha estrutura atual, é onde eu posso começar a fazer meus planos dentro da área de TI. Né? Porque imagina o seguinte cenário, né? Eu tenho uma demanda para atualizar algum software. Eu estou vendo que eu necessito atualizar alguma coisa. Mas, tipo, eu não tenho dinheiro. Planejamento estratégico da organização não deixou recurso para eu fazer um planejamento de TI. Então, não dá para esse planejamento andar. Né? Eu preciso dos 2 lados. Né? Eu preciso ter algo que eu identifiquei aqui e eu preciso ter essa liberdade para fazer. Por isso que esse planejamento estratégico, eu digo mais uma vez, né, é filho de mais 2 outras coisas. O planejamento da organização, ele vai da missão da organização, né? Quando a gente vê essa parte de missão, né? Onde a gente quer chegar, né? Missão. Com o ambiente atual. Então, um planejamento estratégico, sei lá, eu quero ser uma multinacional daqui a 5 anos. Então, a minha missão, né? Ser uma multinacional. Para eu chegar nessa missão, eu tenho que me planejar com base no que eu tenho. Então, essa mesma lógica tu aplica aqui para TI. Né? Eu quero melhorar um negócio. Então, para eu melhorar esse negócio, para ajudar a atingir isso aqui, eu preciso que nesse meu planejamento estratégico eu tenha colocado esse meu planejamento de TI. E não apenas nessa coisa que eu falei anteriormente de dedicar recurso, né? Dedicar dinheiro, né? Mas dedicar força de trabalho também para aquilo ali. Né? Porque se tu não tem nada a respeito, só vai ficar no plano, né? Não vai ter ação de fato. Então, repara que essa coisa de planejar as ações que a gente tem dentro de TI não é uma coisa que é tomada sozinha dentro do setor de tecnologia, né? Mas é uma decisão que ela é tomada em conjunto com toda a organização. Então, por isso que é bom a gente ter esse cuidado para observar justamente essa sessão. Então, aqui ele começa a mostrar um pouquinho mais, né? Detalhar, na verdade, né? De onde vem, né, o planejamento de TI. E ele fala justamente o que eu acabei de dizer, né? É um conjunto de metas que descrevem a infraestrutura. Então, onde eu quero chegar com o que eu tenho ou onde eu estou. Né?
Então, ele destaca mais uma vez, né, que o planejamento de TI tem que estar alinhado ao planejamento estratégico da organização toda. E, obviamente, né, esse planejamento deve permitir, né, a melhora dessa arquitetura de TI que tu tenha, e ter uma melhoria aí dos usos dos sistemas de informações, né, entre os seus projetos, né. Ela até fala aqui desse desafio, né, se tu muitas vezes tem projetos concorrentes ali, né, então tu saber distribuir recursos entre eles. Essa coisa para escolher os recursos, né, que tu deve citar, escolher, né, para tu dar um foco maior, né, ele fala justamente dessa dica aqui, né, que tu preferencialmente acaba dando a escolha, né, por esses processos que são mais estratégicos, né? Por exemplo, eu vejo que é um sistema que ele vai ajudar mais na integração entre todos os setores. Repara que não é mais nenhuma coisa de necessidade, mas uma coisa estratégica, porque se eu consigo melhorar esse sistema, então eu não estou atingindo apenas uma área, né? Mas eu estou atingindo várias áreas dentro da minha organização. Então, tu tem essa dica, né? De que preferência eu posso estar dando. E a partir daí, ele vai dar um detalhamento, né, para introduzir justamente nas metodologias que a gente vai falar. Ele vai falar um pouquinho do que tu pode estar fazendo durante esse processo de desenvolver esses projetos de tecnologia. Então, ele vai falar um pouco ali de documentos que são interessantes estarem presentes naquele processo do ciclo que a gente viu, né? Desde o planejamento até a manutenção. Quando ele fala dessa coisa aqui do escopo do projeto, ele está falando justamente, né, da área de atuação daquele projeto. Né? Eu dei um exemplo agora há pouco, né, uma ferramenta que conecta vários setores da minha organização. Então, repara que é uma ferramenta que ela extrapola um determinado setor, né? Ela está em contato com vários. Então, esse escopo do projeto, tu pode estar determinando ele tanto dessa maneira de atuação, né, no setor da organização, como pode também estar definindo ali qual é o nível dentro da tua hierarquia da empresa que vai ter acesso a esse projeto, né, vai ser beneficiado por essa nova tecnologia. Obviamente, definir também, né, os objetivos, restrições. É importante a gente definir restrições, que também acaba sendo uma forma de definir um escopo. Né? Restrições do tipo, eu vou desenvolver um sistema que faça isso. Se eu estou definindo justamente as ações que esse sistema faz, automaticamente eu já estou meio que limitando ele, né? Por dizer, ó, esse sistema vai funcionar nesse setor. Consequentemente, esse sistema não vai ter tal funcionalidade, não vai estar atendendo tal outro setor. Né? Ele vai ser focado nessa minha realidade. Então, querendo ou não, é uma restrição daquilo ali. E restrição também tu pode estar interpretando como restrição de tempo, restrição de dinheiro. Então, tem isso. E premissas é justamente essas necessidades que tu tem, né? De tu tá querendo pôr em prática isso daí. Então, né, em resumo, né, o que ele coloca aí, né? O plano do teu projeto dar certo, né? Tu tem vários documentos que podem estar te auxiliando, né? Então, ele cita desde o cronograma de atividades que tu pode estar fazendo lá, né? Destacando até as atividades que são postas em práticas lá, até tu tá colocando fatores de risco, quais são os recursos disponíveis. Então, muita coisa que a gente acaba observando dentro disso daí. Obviamente que para tu gerir esses projetos, né, é normal que a gente faça uso, né, daquelas ferramentas que a gente viu lá na seção 3, né? Essas ferramentas colaborativas. Por isso que aqui ele vai citar de novo, né, essas ferramentas de apoio à colaboração, né? Então, ele cita aí, né,
nessa coisa de ferramentas colaborativas, né, vão desde aquelas ferramentas de de comunicação entre os membros da equipe, até ferramentas que possam estar te auxiliando, né, na construção conjunta de um código, de uma nova classe naquele sistema, enfim. É muito comum a gente ter essa colaboração dentro de projetos normais, de grande volume. Eles falam também dessa parte de sistemas de gestão do conhecimento. Eu estou falando rápido porque tipo, a gente já falou disso na sessão 3, né? Só estou relembrando, né? Esses sistemas de gestão do conhecimento, lembra que são aqueles sistemas que ajudam a preservar, né, informações bem trabalhadas, ou seja, conhecimentos que foram desenvolvidos ao longo do trabalho da tua organização. Então, essa gestão do conhecimento acaba facilitando quando tu tem novos funcionários ou novos entrantes nesse projeto que vão acabar tendo uma facilidade maior de acompanhar as informações que foram desenvolvidas. Então, tem esse sistema de gestão também atuando aí. De gestão de conteúdo, né, o que já foi produzido, né? Para quem é de tecnologia, né, eu falei dessa coisa da gente ter os testes, né? Quando a gente vai tendo os testes, né, de alguma ferramenta, é comum a gente ir criando as novas versões, né, do sistema que é desenvolvido, né? A gente que é usuário final, a gente percebe essas versões, né? Tem um joguinho lá, tem um joguinho a versão 1.6.1, aí depois atualiza para 1.6.2. Então, tu sempre vai tendo essas atualizações, né? Quanto mais para frente o número, quer dizer que foi maior a atualização, né? Que é o que a gente tem, por exemplo, o Android, né? Quando o Android vai atualizando, né? Há um tempo atrás, tu tinha lá o Android 2, eu tinha Android 2.1, 2.2, 2.3, 2.3.2. Hoje em dia, a gente já tem uma ferramenta mais robusta, né? Tu vai atualizando mais, Android 7, 8, 9, né? Mas se tu for olhar lá na versão do teu aplicativo, né? Eu tô até pegando o celular aqui para verificar. Quando tu olha nas configurações lá do teu aparelho, né? Vai lá no sistema e tu quer ver sobre o dispositivo, por exemplo, não sei se vai dar para ver aí, mas no meu, cadê aqui? Ó, Tô vendo. a versão do meu, ó, ela não é mais o Android 8, é a versão Android 8.1. Então, se ela sofrer mais uma atualização, ela pode estar tendo 8.1.1. Tá no 9, professor. Já tá, é porque meu celular é celular de professor, Edinaldo. É um G4, ó, é um G4. Mas não foi desmerecendo não, tá, professor? Só para dizer assim, qual versão atual tava, entendeu? Tranquilo. 10 já, pô. Tá no 10, é? Já tá no 10. Já tá no 10. Fiquei triste agora. Brincadeira. Mas eu na verdade eu comprei esse celular. Esse meu celular é de 2000. Menino, 2016 esse celular 4 anos. Velho. Eu comprei ele era Android 6, se não estou enganado. Aí ele atualizou para o 7, que a Motorola já tinha dito que a gente ia ter suporte para o próximo Android, e eu ganhei de bônus a atualização para o 8. Então tá aí. Eu acho que não atualiza mais não. Mas tá tranquilo, tá tranquilo. Eu só dei um exemplo porque, tipo, a gente tá tão acostumado, né, com esses softwares, essas tecnologias, né? Então é comum a gente ver. O que eu ia dar de ponte, né, para essa coisa de gestão de conteúdo, né, é que lá na parte de testes, quem é de tecnologia, de computação, tem ferramentas que acabam justamente gerenciando, né, essas versões, né, esse conteúdo que tu está construindo, né, do novo aplicativo. E ela ajuda justamente com esse versionamento de versões. Então, acaba
sendo também uma ferramenta de gestão desse conteúdo que tu está produzindo. Quanto a esse de workflow, né, a gente também já falou, né, o fluxo de trabalho, tu dividir as tarefas e tal. E vai ser interessante a gente falar hoje desse workflow, que a gente vai falar um pouquinho das metodologias de trabalho, né? Então, vai acabar sendo interessante a gente ver isso, por exemplo, aplicado no Scrum da vida, ou em outras metodologias ágeis, enfim. Workflow é divisão de trabalho, professor, significa, basicamente? Workflow, né? Work, trabalho, e flow de fluxo, no caso. Né? Então, é uma ferramenta de fluxo de trabalho. Tem aí, como eu falei, né, aquelas ferramentas de group work, né, que são colaborativas, né, que a gente falou aí de várias delas. Na verdade, hoje a gente está utilizando até uma delas, né, que é a videochamada, um exemplo de ferramenta de group work, né, de colaboração. Em relação a ferramentas de grupo, podemos dizer que tipo tem grupos que utilizam mais tecnologia do que outras. Podemos dizer assim, né? Porque tem coisas mais, como eu posso dizer, o que o sistema fornece tem mais a ver com aquele tipo de grupo. É basicamente isso. Mas isso vale até para o fluxo da gente de trabalho, né? Sem ser desenvolvimento, feito a gente está falando hoje, né? Desenvolver uma nova ferramenta, né? Mas para tudo, né? Às vezes vão ter trabalhos que vão demandar mais, né, de uma comunicação, né? Do que justamente outros. é justamente essa divisão que a gente tem aqui, né? Deixa eu até colocar aqui, né? Quando a gente vê essa figurinha, uma das primeiras divisões que a gente tem aqui, né, das ferramentas que a gente tem, é justamente essa divisão da ferramenta síncrona e assíncrona. Por exemplo, a ferramenta que a gente está utilizando agora, ela é síncrona. Porque eu estou falando e, ao mesmo tempo, vocês ouvem o que vocês falam, eu também escuto e a gente está trocando ao vivo. Ao vivo. Já a gente tem ferramentas assíncronas. Né? Por exemplo, e-mail é totalmente assíncrono. Eu mando a mensagem, tipo, o outro cara vai ver o e-mail quando ele entrar no e-mail, vai responder quando ele quiser responder, e eu só vou respondo. Se eu vou receber de volta, não sei. Pode ser em 1 minuto, 1 hora, 1 dia, 1 semana, 1 mês, ou nunca recebo uma resposta. Então, tem essas diferenças, né, na organização disso daí. Então, repara que a gente tem várias ferramentas para serem utilizadas numa equipe que está trabalhando num processo de desenvolvimento. Né? Então, tem isso. Tranquilo? Tranquilo, professor. Então, vamos embora. Porque a gente vai falar de metodologia agora. Eu cantei tanta pedra que a gente ia falar de tecnologia. Léo até falou um pouquinho, né, desse negócio de eu não quero voltar na fase anterior. Né? Então, é essa metodologia aqui, da cascata. Faz analogia com a cascata mesmo que a gente tem na natureza, né? A cachoeira, né? Aquele pingo d'água que caiu, ele não sobe, né? Ele não volta. Né? Ele não aprende a voar depois que cai. Então, a gente faz essa analogia com uma cascata, uma cachoeira, né? Porque justamente quando tu... Repara que aqui estão justamente aquelas 7 fases daquele ciclo que a gente viu no comecinho da aula. Nessa metodologia, o que é que tu faz? Né? Quando tu passa para uma próxima fase, conforme o tempo vai passando, agora tem até uma setinha caindo assim, né? Então, tipo, não vai voltar para essa fase anterior. Então, tipo, né? Que é o que ele coloca aqui em cima, né? O que é produzido numa fase vira a entrada da próxima. Então, meu planejamento, eu vou analisar o que surgiu daqui. Eu vou projetar o que foi analisado. Eu vou desenvolver o que foi projetado. Aí vira aquela responsabilidade, né? Da gente avançar nessas fases quando tiver ciência de que está tudo ok. Nessa metodologia, a gente não volta. É uma cascata. Vai indo.
Aí é quando a gente toca naquele tópico que a gente viu anteriormente do erro, né? Um erro gerado, por exemplo, aqui, né, na análise, ele vai tomar uma proporção maior cada vez que a gente for descendo, né? Que isso até é interessante do livro que eu estou lendo lá, né, de Stephen Hawking, Uma Breve História do Tempo. Ele conta lá em outros capítulos que os eventos que acontecem no universo, eles tomam proporção cuneiformes, né? Elas viram um cone, né? Ou seja, uma pequena alteração que tu tem, né? Ela vai ir tomando proporções maiores cada vez que tu vai passando um tempo, né? Que é a analogia mais famosa que a gente tem da bola de neve, né? Uma pequena bolinha, uma pequena pedrinha que começou a rolar lá em cima do morro, né? Ela vai juntando neve em torno dela, e quanto mais tempo passar, mais o problema vai aumentando, né? Então, é o cuidado que a gente sempre tem nesse processo de desenvolvimento, né? Porque um pequeno erro que tu não identifica no início, ele vai se tornar um grande problema lá na frente. Mas a metodologia cascata, ela é uma metodologia, a gente diz, até um pouquinho mais antiquada, né? Mais ultrapassada. A gente sabe que hoje, arcaica, era essa a palavra que eu queria. É uma coisa velha, coisa de velha. Hoje em dia a gente tem metodologias melhores, né? São as metodologias ágeis, né? E essa metodologia ágil, né, além dela já ter o propósito de ser um pouquinho mais dinâmica, né, ela também visa lá a satisfação do cliente. Então, permite, né, as metodologias ágeis, né, que hajam aquelas adaptações que a gente estava falando, né? A gente identificar um pequeno problema, então volta lá, vamos rever isso aqui para melhorar. Então, acaba sendo um processo iterativo. Repara que esse é um N, não é interativo de ter interação, é iterativo. Ou seja, cada ciclo de trabalho que a gente está desenvolvendo, a gente está produzindo alguma coisinha nova. Então, a gente tem isso. Eu não sei nem se eu coloquei aqui no slide, eu coloquei alguns valores voltados desse manifesto ágil que a gente tem, né? Que ele não é comum apenas do Scrum ou das outras metodologias que a gente vai ver. E eu vou deixar o slide aí, né, com esses valores, né, que a gente tem dentro da metodologia. Está tudo explicado, detalhado aí, que isso faz parte lá do Manifesto Ágil, né, que ele deu origem justamente a essas metodologias que a gente vai ver. Basicamente são 4 que a gente vai falar hoje. E é até fácil de falar delas, né? Obviamente eu não vou dar muitos detalhes técnicos dessas tecnologias, né? Porque tanto a FGV quanto eu, nessa disciplina, eu quero mais que vocês compreendam a lógica de se estar utilizando uma ou não outra. Então, o que é que a gente vai ter? Para as metodologias ágeis, aqui eu estou dando 4 exemplos, né? Prototipagem, XP, RUP e Scrum. Talvez a mais famosa aí seja o Scrum, é a mais utilizada, talvez. Mas nesse universo de metodologias ágeis, né, o que é que a gente tem esses trabalhos? Por exemplo, quando a gente está falando de prototipagem, quando a gente está falando de prototipagem, a gente está falando da construção de um pequeno modelo antes de desenvolver para valer a ferramenta. Ou seja, antes de cair matando, de fato, na produção da ferramenta final, a gente faz um protótipo. Faz que tem aí até um exemplo aí dessa prototipagem do RAD, né? Do Rapid Application Development. Essa metodologia ela é utilizada para 2 propósitos, na verdade. Primeiro propósito. Quando tu constrói um protótipo, tu pode mostrar o protótipo para o cliente.
Então, tipo, antes de tu entregar a ferramenta final para o cliente, tu já mostra aquele esboço, né? Aquele rascunho dessa tecnologia aí que tu está desenvolvendo. Então, tu já consegue ver o nível de satisfação do cliente ao olhar aquele protótipo, né? Para saber se você está, de fato, indo pelo caminho que ele almeja ou se aquele protótipo não está satisfazendo as expectativas dele. E prototipagem também ela acaba sendo utilizada, além dessa de olhar com o cliente, né? Ajuda na validação de informações quando tu tem uma construção de ferramenta, né? Então, sei lá, tu tem a dúvida em algum requisito que não ficou muito claro ali na parte de análise do que tu está desenvolvendo. Então, no protótipo, tu pode pegar esse requisito que tu está meio em dúvida e construir ele em forma de protótipo. E aí tu vai ter a dúvida com o cliente para ver se a interpretação daquela ideia foi certa ou não. Então, o protótipo ele acaba justamente isso. Repara que bate naquele tópico que eu falei agora, né? Na satisfação do cliente. Né? Sempre está gerando dentro disso daí. Mas ele também pode ser utilizado para essas duas coisas, né? Tanto para melhorar esse grau de satisfação do cliente, quanto para tu evitar dúvidas quanto a requisitos que foram levantados e tu pode estar sanando um erro que poderia estar surgindo no processo de desenvolvimento. Isso na prototipagem. Né? No XP, por exemplo, né, que é o Streaming Programming, né, o streaming aí já era o X aí, né? Repara que ele continua, né, tendo lá as fases de projeto, né? Só que ele tem uma característica aí, né, para passar de fase, né? Tu tem uma análise bem minuciosa, né, para tu só avançar de fase quando todos os passos da fase atual estejam finalizados. Né? Então, tipo, eu não vou começar a desenvolver alguma coisa se eu ainda não terminei de fazer todo o projeto. Então, ela tem essa preocupação. Ainda de ágil, a gente tem o RUP, por exemplo, né? Que ele possibilita, né, tu dividir, por exemplo, em 4 fases aí, né? Que, se tu for ver, aquelas 7 fases que a gente viu daquele ciclo inicial estão dispostas aqui. Ele só quebra em fases aí do tipo, quebra aquele ciclo lá em 4 pedaços, né? Uma fase de inicialização, ou seja, tu está levantando aquela ideia, elaboração, saber como que tu vai fazer aquilo, construção, tu fazer, e transição, que seria aquele pós-desenvolvimento, né? E essas ondas que ele coloca colorida aí, é justamente os graus de esforços que tu vai ter dentro de cada sessão. Por exemplo, meu trabalho de implantação, né? A minha onda todinha acontece justamente quando eu estou finalizando a construção para iniciar a minha transição. Minha parte de testes, né? Ó, repara que eu sempre estou testando alguma coisa no meu sistema, né? Mas a minha grande onda de testes acontece justamente no fim da minha construção. Meus trabalhos aqui de ver a modelagem de negócios, os requisitos, analisar o design, o layout, como vai ser, ó, essas ondas são no início ali, ó, na inicialização e na elaboração. Depois elas vão minguando, porque justamente tu vai colocando teus esforços de trabalho nessas outras ferramentas que eu estou falando, que tem uma demanda maior nessas outras fases. Então, acaba sendo também uma maneira de tu observar, né, os trabalhos que são feitos. Tem aí no slide detalhado cada uma dessas fases, né? Nada diferente do que a gente falou anteriormente dos ciclos que a gente viu. E no fim eu só queria falar um pouquinho do Scrum, que aí eu nem queria falar do Scrum, porque eu sei que tem gente aqui nessa sala que trabalha com Scrum direto. Eu queria que falasse da experiência de como é E quem trabalhar tá com jogando Scrum. Popó, velho? Tá coisa.
Pode falar, viu, mano? O que é que eu falei o que top. exatamente? É O que é que eu falei o que top. exatamente? Como é o processo? Pra tu acha que o Scrum ajuda mais ou atrapalha? Pra começar. Assim, eu sou Scrum Master também, então pra mim Olha ajuda, né? só, até... É. Aí, pra mim é uma metodologia muito boa, Uhum. mas atualmente eu tô lá no projeto, a gente tá usando um híbrido de Scrum com Kanban. Kanban já é outra metodologia, viu, gente? Só E para ficar claro. isso. Aí, porque o Kanban, ele não é banda voou, mas ele não tem entregas fixas, não é separado em sprints, ele é bem mais assim, você vai entregando O que é um sprint? um sprint é um espaço de tempo que pode ser de 1 a 4 semanas, onde é feito todo o processo de desenvolvimento, teste. Basicamente. Basicamente. Vamos lá, Vai, deixa eu terminar, vai. eu Aí, vou falar um pouquinho aqui e tu vai me ajudando. Porque é o beleza. seguinte, quando a gente ele já está querendo falar das reuniões, de tudo lá, mas vamos lá. Em resumo, como é que funciona o Scrum? Tu tem lá todas as tarefas que tu projetou para fazer na tua Professor, ferramenta. Oi. Antes do senhor falar mais um pouco sobre isso, Scrum é um grupo de pessoas que desenvolve softwares, é isso? Não, Não. é uma metodologia de trabalho. É um jeito de trabalhar, podemos dizer Isso. assim. Ok, Ele é muito pronto. aplicado nessa parte de desenvolvimento de software, né? Mas, Entendi. tipo, tu consegue aplicar o Scrum Master, pode falar aí, né? A gente pode aplicar em qualquer tipo de projeto, né? Em qualquer tipo de projeto. Assim, qualquer tipo de projeto Que vai gerar um produto no fim. é. Construção de uma casa, dá para jogar Scrum? Dá. Dá para jogar um Scrum. Tu gerir lá a construção do prédio com Scrum. Por quê? Deixa eu ver se eu consigo dar esse exemplo aqui no Scrum. Para tu construir teu prédio lá, tua casa, tu tem um passo a passo lá, né? Primeiro eu vou construir a sapata da casa, depois eu vou fazer não sei o quê, depois eu vou... o acabamento, né? Então eu tenho a lógica. O Obviamente único que eu não... problema disso, o único problema é porque tem que ao final de cada sprint a gente vai ter um entregável que gere valor para o usuário. Aí assim, depende Sim, muito dos sim. conceitos de valores e tal, Uhum. mas assim, Se você já considerar uma parede levantada alguma entrega, então valeu, né? Valeu o dia valeu o dia de trabalho. Enfim, é bem confuso. Eu diria que vale, porque é um entregável válido e que faz sentido. Mas, sei lá, pro consumidor final, eu acho que uma parede só não vale a pena, não. Ele tá falando isso, dessa coisa entregável, né? Porque, tipo, a cada sprint, ou seja, obviamente para todas as tarefas que eu tenho para desenvolver, eu não vou conseguir desenvolver tudo junto, né? Eu vou quebrar isso em bloquinhos de trabalho, né? Para eu ir trabalhando. Cada bloquinho de trabalho desse, né? Eu vou ter um período de tempo, né? Para desenvolver, que é o que a gente chama de sprint. E é o que o Léo já falou, né? Que pode variar de 1 semana a 4 semanas, geralmente. Geralmente o povo usa 1 ou 2 semanas, né? Sim. E o que é que tu faz, né? Cada bloquinho desse vai ser o trabalho, são os bloquinhos para construir meu processo. Então, esses bloquinhos, beleza, eu vou pegar esse bloquinho, que vai ser minha
sprint backlog, ou seja, as tarefas que eu vou desenvolver nessa sprint. Essa sprint faz analogia lá com o revezamento, né, do 4 por 100. Né? Cada atleta ele tem um sprint de 100 metros. Né? Então, cada um corre 100 metros, no total eles construíram a prova de 400 metros. Então, nessa sprint de trabalho que eu tenho, esse período aí, pode ser uma semana ou duas, eu vou ter essas minhas tarefas. Eu quebro esses blocos para trabalhar na sprint, como o Léo falou, né? Tentando justamente no fim da sprint, eu estar entregando alguma coisa. Para um software, isso é mais fácil da gente perceber, né? Tipo, nessa sprint, quando eu terminar a sprint, eu vou estar com a tela de cadastro, gerenciamento e não sei o que, prontas de tal entidade. Então, eu consigo ver que surgiu uma funcionalidade nova naquele software que eu estou desenvolvendo. Antes da sprint, eu não tinha essa funcionalidade, depois da sprint, agora eu tenho. Então, repara que eu não estou entregando o software todo no fim da sprint, né? Mas a cada sprint eu estou entregando uma funcionalidade nova. Obviamente, né, no fim de todas as sprints, ou seja, quando eu terminar meu Product Backlog, eu vou ter o meu software construído completamente. Então, tem essa diferença. Não é isso, Léo? Isso. Muito bem. Agora, sério, eu quero pedir ajuda a tu, porque, tipo, para a gente gerir esse Scrum, a gente sabe que a gente tem eu não apliquei o Scrum, né? Eu nunca tive a oportunidade de participar do Scrum. Eu sei de Scrum na teoria, mas não sei na prática. Porque, por exemplo, a gente tem reuniões no Scrum, e são reuniões, algumas são diárias, né, que é o que a gente chama aqui de Daily Scrum, ou seja, diariamente a equipe se reúne ali rapidinho, 10 minutinhos, 15, que é basicamente só para tu falar o que tu fez ontem, e o que tu planeja fazer hoje. Isso é os empreendimentos. Isso. E rapidinho ali, né? É uma reunião, muitas vezes até feita em pé, né? Para cansar mesmo e o pessoal falar menos. Falar exatamente o essencial. Pronto. Aí a gente tem 3 reuniões voltadas para sprint. A de planning, beleza, né? Eu planejar como vai ser esse meu backlog aqui, né? Como vai ser. Eu tava nisso hoje de manhã toda. Olha aí. E é basicamente isso, né? Tu definir como vai ser a nossa sprint atual. Sim. Massa. Quando a sprint está terminando, a gente tem 2 aqui, né? Sprint Review e Sprint Retrospective. Então, beleza. A de Review, na verdade, eu tenho até dificuldade de diferenciar as duas, né? Porque, na minha cabeça, ambas servem para justamente eu analisar o que foi desenvolvido na sprint. Só que talvez eu veja assim que há uma diferença no foco, né? Do tipo, meio que na sprint review tu vai estar observando como foi o andamento da sprint, né? Se houve dificuldades, ou se houveram atrasos, ou se milagrosamente houveram folgas de entrega. Enquanto que eu vejo que na sprint retrospective a gente tem um direcionamento mais para liberação desse recurso e estar incrementando no projeto final ele. Sabia isso, a diferença das duas? Não. A review, eu não sei nem se é a forma mais certa de se falar isso, mas eu considero uma demonstração do que a gente entregou para o PO ou para o stakeholder. O PO, que a gente conseguiu. O PO, eu vou traduzindo o que o Léo vai dizer. PO é o que a gente chama de Product Owner, ou seja, é um cara que vai ser o cliente. Ele vai ficar muito olhando ali os requisitos, né, o que foi pedido para ser feito, e ele vai estar sempre observando se o que está sendo produzido está atendendo aqueles requisitos iniciais, em resumo. Então, nessa Sprint Review, a gente está apresentando o que foi produzido na Sprint
pro PO. Pro PO, pro stakeholder, pro próprio time, porque às vezes o time é um pouco... tem parte de back, tem parte de front, e aí às vezes você não sabe o que o front fez, você não viu a coisa integrada um no outro. Aí é para todo mundo ver o que foi entregue na sprint. A retrospectiva é a parte de melhoria contínua. A gente vai ver o que deu, o que foi bom, o que a gente conseguiu resolver, parte até problemas de comunicação, o que é que, o que é que a Então, gente fez de tudo errado, que eu falei agora é tudo de na review, retrospectiva. isso. Tudo na retrospectiva. Que A legal. retrospectiva é basicamente para a gente fazer a parte de melhoria contínua. O que é que deu errado, o que é que a gente tem que melhorar, o que foi bom, o que a gente precisa continuar fazendo. Show de bola, show de bola. Fora que ainda tem as outras reuniões, né? Que eu ainda não estou nem citando aí, né? Tem, Que outra reunião? a de... Não, a de... Como é que é? A Daily Scrum é a reunião? Não, A deles dele não já é... falamos. Já falei. A de... Ah, sim. A de... Não tem uma perto da de release, quando tu vai dar o release final Não. no aplicativo. Ah, não, Não. isso ali é na parte de testes, não estou confundindo. Estou falando bobagem. Aí tem as pessoas, né, do Scrum, que é o Sim, PO, o time PO, de que é o que a gente desenvolvimento, falou, Product Owner, o time que ele falou, é o time de desenvolvedores, que stakeholders. Oi, o time de fala. desenvolvimento não é só dev, pode ter design, tester, etc. E stakeholders são pessoas que estão interessadas também, né, nessa ferramenta desenvolvida. Né? Então, Eles não estão muito no Scrum, eles não estão dispostos assim. As três pessoas dispostas no Scrum são o PO, o Scrum Master e o time de desenvolvimento. Os stakeholders estão ali, mais na parte de acompanhamento. outside the project. Isso. E o que ele falou aí, o último, né, que é o Scrum Master, que é seu papel, né? O Scrum Master é justamente ele garantir, né, que essa metodologia de trabalho está sendo aplicada. Então, ele é o cara que vai coordenar, né, para que isso esteja acontecendo. Por isso que eu... Lembrando, o Scrum Master não é chefe, o Scrum Master não manda em nada, o Scrum Master só tenta ajudar. Não é assim que o time vai viver. Mas tem que tirar essa visão. O Scrum Master não manda em nada, o Scrum Master tá ali só para ajudar, para que os time blocks dos eventos e da sprint ocorra da melhor forma, tenta ajudar, ele tira impedimentos do time. Muito bom. Mas também não vai achar que o Scrum Master é escriba não, viu? Porque... Não, eu já deixei essa bola da explicação para você, porque você está com experiência no Scrum há muito mais tempo do que eu. Então, em resumo, é isso do Scrum. Obviamente, tem aqui nos slides tudo isso que a gente acabou de falar, né? Tanto dos papéis principais aí, né? Do Scrum Master, Product Owner e tal. Então, é isso. E eu vou parar aqui, para não ficar cansativo para vocês. Porque até aqui a gente falou de uma das estratégias, né? A gente falou da nossa estratégia de construir a nossa ferramenta, né? A partir daquele slide lá, a gente vai ter começar a falar desse processo de terceirização, que é justamente tu alugar um software, né? Ou tu comprar. Então, esse papo da gente ver compra e
aluguel de software, aí a gente vê na próxima aula. Mas, em resumo, para a gente finalizar a aula de hoje, né, os prós e contras que a gente está construindo, né, é para que é o mais desafiador, né, porque a responsabilidade está na tua mão, e, obviamente, para tu construir, né, tua empresa não sendo uma empresa especializada em desenvolvimento de software, vai ser mais desafiador, pode demandar mais investimentos, mais tempo para desenvolver, mas acaba sendo uma das estratégias, né? Então, dependendo daqueles pontos que a gente falou, né, dada a tecnologia que tu quer utilizar, se é uma tecnologia que tu já conhece, se é um trabalho que dá para tu desenvolver, tá? Então, acaba sendo uma saída para a tua organização. E nessas estratégias que a gente vai ver aí, né, mais para frente, da terceirização, de compra e aluguel, aí na próxima aula a gente vai ver, né, que existem também seus prós e contras dentro disso daí. Então, agora que eu estou saindo aqui da tela, eu consigo ver as mensagens aí, até John e Felipe, olha aí, colocaram aí umas informações referentes para o Scrum no chat. Quem quiser dar uma olhadinha, né? O Felipe falou aí de uma certificação gratuita, olha aí, do Scrum, em português, né? Pelo que eu estou vendo no link aqui. E John, ele mandou uns links aí justamente sobre aquilo que a gente estava falando, né? Tanto das reuniões, né, de review, da sprint, quanto a retrospective da sprint, né? Então, são 2 artigos aí que vão ajudar a diferenciar mais, né, essas 2 reuniões que quem fica na teoria, eu confesso, era uma coisa minha, né, que eu deixei bem claro, né, é fácil de você confundir um pouquinho as duas, mas é bom que a gente teve essa experiência de Léo aí para estudar e diferenciar isso um pouquinho. Beleza? Alguém quer fazer algum comentário? Por mim tá tranquilo. Tá de boa, só Suave também. Suave? Então pronto, tranquilo, professor. já peguei aqui uma captura de tela. Então, No print. Tá no print. Faz um Vzinho assim que vai aparecer no print. Não tem o menor perigo de aparecer nessa câmera agora. Ó, só para dar os avisos finais, né? Então, Não tem pesquisa pra fazer. Os avisos paroquiais. Já é Paulo Rochedo, sabia, meu irmão. Essa semana eu não vou passar atividade para vocês, porque já tem uma atividade, né? Tem um exercício da semana passada, né? Rodando. Isso. E até porque sexta é feriado, né, pô? Aí a gente vai aproveitar para ficar em casa, né, pô? Sim, vamos aproveitar para ficar em casa. Né? Bem que podia deixar isso para depois, né? A entrega aí, feriada. Então, o único exercício que a gente tem aberto é o exercício da sessão 5, que é o da semana passada. E a entrega, como tem feriado essa semana, eu vou ter para outra semana. Boa. Então, a entrega ainda é 4 de maio. Né? Apesar de que eu já vi que uma pessoa já entregou, que foi o excelentíssimo John. John já mandou. Eu entrego também, eu só Fica não apertei logo o livre. Tá Foi não, casa, na né? minha cabeça, era pra hoje. Eu também achava, isso apesar de ter visto a data lá. Eu também, até que eu tava passando com lá ontem, ela fez, não, é pro dia 4, eu fiz. Tá bom então. Tá bom então. Faz no feriado. Aí, José Paulo, se já tiver o exercício lá, mesmo que a data fique para ainda daqui a 15 dias, se quiser postar já, pode postar também. Vai postando aí. Quem puder, já adianta. Se quiser postar logo tudo, o que der para fazer, a gente vai fazendo. Pronto, beleza. É porque eu não queria postar tudo de uma vez. Não, na verdade eu tô tendo até dor de cabeça com outra turma, em outra instituição, que eu nunca recebi essa reclamação, mas eles reclamaram porque eu faço exercício. A coordenação? Não, os alunos
reclamar da coordenação e a coordenação me deu esse feedback. Obviamente que a coordenadora veio falar comigo morrendo de rir, né? Os alunos é normal reclamar, né? De exercício. Não, porque eu passei exercício e eu passei ainda valendo nota. Aí tu diz assim, tudo bem, a gente vai fazer uma prova. Vai fazer logo 2, só por causa disso. Foi o que eu fiz. Foi o que eu Prova decidi. surpresa. Foi prova mesmo? surpresa. Aí tá certo. Foi o que eu decidi. Gostei. Aí, pronto. Então vão ser 2 provas nessa disciplina. Prova 1 Aí e tá prova 2. certo. Tem galera que procura mesmo, né? Eu acho bom. Mas vocês não, vocês são uma turma que é um amor de turma, então... É verdade, é isso A gente aí. já fechou a primeira nota, na segunda eu vou passando esses exercícios aí com calma, porque assim... Agora a minha a gente poderia ter fechado num número redondo, né, Zé? 20? Não, porque eu não ganhei 10. Ah. Cenas lamentáveis. Cenas lamentáveis. Tá, a nota que tu tá falando, né? Tá pensando o quê? Não, pra mim era no número de questões que vocês entregam. Como é que eu cobro as 15 Não. Não, você que Mas já isso? tá um Gabriel. número fechado. Tá um número fechado já. 15 Aí é um número não, fechado. pô. Se fosse Aí tá de 15,5 boa era demais. complicado, mas 15 é fechado, pô. Tipo 15,8. Não tem. Não, mas vejam só. Entendeu? Eu vou... Vão ser as 15. É tanto que, pronto, o John tava falando aí, que é um trabalhozinho a mais. Tipo, A mais não, hein? não, É o pra mesmo passar trabalho, só que É uma o- semana antes. Exatamente. Você só pediu para me entregar as 15. Eu pedi para entregar as 15 primeiras. Então, se você quiser fazer o restante do exercício, tá lá. Então, Não. vem Extra eu não pra lá. quero, não. Pelo Eu menos só já queria tá adiantar. adiantar. Beleza. Não, próxima semana eu já passo um. Aliás, eu vou botar esse exercício das. É porque eu não terminei ainda o assunto, né? Não, Ó, tranquilo. Era só se tivesse como botar lá, entendeu? Assim, John, surgiu um espera tempinho. terminar o assunto, John. Tá de 7 meses aí, irmão. Fica tranquilo. Meu irmão, cara. fique quieto. Deixa eu pedir Curtir. o exercício ao cara, pô. Vai curtir o feriado, pelo amor de Deus. Eu vou curtir em Tocar um casa, pô. sax. Vai tocar um sax, pronto. é mesmo. Faz Ele documentações toca de TCC. sax. Ele toca É, sax. exatamente. Tu podia estar com o sax aí, né, John, pra tocar aquela introdução de Limão com Mel, Vivendo de Solidão, né? Ele tá aqui do meu My lado. Way aí, Oi, toca aí, My Way. rapaz. Aí toca My Way, pô. My Way, aí Não, é My o cara Way tem que ser. My Way é pra chorar. Então, é isso. Tem esse exercício lá, são 5. Essa semana eu não vou passar exercício novo, né? Não vou passar. Tem esse exercício planejado, né? Que toda sessão eu passo um exercício, né? Então, sessão 6 vai ter o exercício da sessão 6. Se der, eu posto ele adiantado aí, para quem quiser ir fazendo, fazer, mas eu boto o prazo lá para frente. Sessão 7 vai ter um exercício, sessão 8 vai ter exercício. Pronto, é os exercícios que eu vou ter com vocês. Beleza, tranquilo. Mas é isso. Quem não viu, eu já postei a nota lá no portal da faculdade, né? Quem entregou todas as atividades e não entregou nenhuma atividade atrasada, tá uma nota muito redondinha lá no portal. Quem não entregou exercício, entregou atrasado, vai para cá, vai para lá, aí teve uns descontos ali no meio do caminho, mas tá tudo bem. Fora que E também bota tinha... desconto nisso, viu? Justo, é justo. Fora que tinha aquela coisa da frequência também, né? Então, tem um pontozinho lá da frequência, então pode variar também naquilo. Rapaz, imagina se eu não tivesse essa frequência, eu tava lascado. Eu vou até olhar a tua nota aqui. Eu vou abrir até a minha planilha aqui para ver o Mas tamanho eu digo, foi 7,8. 7.8. Deixa eu parar a gravação aqui que eu justifico para você Pode justificar, notas. tem bronca não comigo, pode estar gravando. Se Não. tá gravando, eu não tenho Em frescura com nove. isso, não. Tá abrindo minha planilha aqui. Já digo. Ainda tá rec lá, tá? Tá rec ainda. Não, mas tá abrindo minha Record, planilha aqui. E é isso. Tá Recife. Para não ficar grande o vídeo, só isso, minha gente. Eu vou passar uns minutinhos ainda aqui para tirar possíveis dúvidas, tanto quanto da nota, quanto do assunto. Fiquem à vontade. Estou aqui. E é isso. Obrigadão, boa noite, cheiro.